Olá, meu nome é Renzo Nutitelli e seja muito bem-vindo ao Desafio DevPro, onde eu vou te ensinar Python em 14 dias com muitos exercícios práticos e muita mão na massa. Mas o que é o Desafio DevPro? Em cada um desses 14 dias, eu vou te enviar uma pequena aula com um exercício prático contendo um pouco de teoria. E depois eu vou te enviar uma lição de casa, porque é como eu sempre digo para os meus alunos, o conhecimento de programação se aprende pelos dedos, não adianta apenas ver uma videoaula. Para saber mais detalhes sobre o desafio, se inscreva no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e lá no primeiro dia do desafio, eu dei maiores detalhes. Bom, no dia de hoje estamos entrando em uma nova seção da nossa lista de exercícios da Python Brasil. Estamos na seção dos exercícios com classes e vamos resolver o primeiro desafio. Classe bola. Crie uma classe que modele uma bola. Atributos: cor, circunferência e material. Métodos: troca cor e mostra cor. Então vamos aqui para o nosso notebook e vamos começar a brincar com classes. Mas antes de começarmos a brincar com classe, o que é uma classe? Uma classe é uma estrutura de dados e é uma forma de você criar os seus próprios tipos. Nós vimos o tipo inteiro, o tipo float, o tipo string, mas o Python permite que você crie os seus próprios tipos. Então vamos começar criando apenas uma classe bola. Como você cria uma classe? Com a palavra reservada class, que vem de classe em inglês. Quando você pensar em classe, lembre-se de tipo. Quase são sinônimos aí. Então, para definir a minha classe, eu vou utilizar sempre uma letra maiúscula. Assim, sempre que você vir uma classe sendo utilizada, só de ler, mesmo que você não veja aqui o class, você sabe que é uma classe por causa da letra maiúscula. E todas as palavras que vierem a seguir, por exemplo, círculo perfeito. Se eu tivesse uma segunda palavra, ela também viria aqui com a letra maiúscula. Essa forma de se escrever chama-se camel case. Vem do inglês caso camelo. Por acaso, acho que o americano achou que, por conta de ter aqui as letras em maiúsculo, lembram as corcovas de um camelo. Mas enfim, depois que você determina uma classe, você coloca os dois pontos e tudo que estiver indentado depois da classe pertence ao contexto, ao escopo daquela classe. Muito similar ao que já fizemos no desvio condicional e também na função. Por enquanto eu não vou fazer nada com essa classe, mas como a classe sempre espera que tenha algum elemento no seu escopo, eu vou utilizar a palavra reservada pass para informar ao Python que eu não quero colocar nenhum comando aqui dentro para definir essa classe. Por que eu estou fazendo isso? Porque mesmo não tendo definido nada, eu consigo com a minha classe criar os chamados objetos. E objeto é o que dá nome a um novo paradigma de programação. Até agora nós vimos programação procedural, utilizamos parâmetros, funções e assim por diante. Mas em Python nós podemos utilizar também a orientação a objetos. E justamente esses objetos são construídos com classes. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. As classes funcionam como uma forma de gelo. A forma de gelo determina qual é o formato e quais as propriedades dos cubos de gelo que você vai construir com aquela forma. E os cubos de gelo em si são os objetos, onde cada objeto tem o seu ciclo de vida independente. Ou seja, se você retira um cubo de gelo da forma e coloca em um suco para esfriar o suco, aquele gelo vai derreter. Enquanto o gelo que continua na geladeira vai continuar gelado. Eu sei que às vezes essa analogia, para quem nunca viu orientação a objetos, pode não fazer sentido, mas lembre-se sempre dela, porque é muito comum as pessoas confundirem com o tempo o conceito da classe, que é a forma, com o conceito do objeto, e usar um nome no lugar do outro, mas são coisas completamente diferentes, apesar de estarem conectadas. Mas uma vez que você tem, então, criado a forma, como você cria os cubos de gelo? Então você cria os cubos de gelo exatamente da mesma forma que você executava uma função. Então eu vou criar aqui o círculo primeiro. E aí como que eu crio? Utilizando aqui a minha forma e como se eu fosse executar. Parece muito a chamada de uma função.
com abre e fecha parênteses aqui. Por que que eu tenho uma impressão que é uma classe, mesmo que eu não tivesse acesso a esse código aqui? Porque a primeira letra começa com maiúscula e a palavra está escrita em camel case. Se ela estivesse em snake case, começando com minúsculo e tendo as palavras separadas por underline, eu teria a pista de que seria uma função. E como eu disse, você pode com a mesma forma construir vários objetos diferentes. Por exemplo, eu vou construir aqui um segundo círculo. E aí você pode perguntar qual é o tipo do círculo, com a função type que nós já vimos. Então, se eu perguntar aqui o tipo do círculo primeiro, ele vai me responder aqui, vamos ver, olha lá, classe círculo perfeito. Então é um tipo específico que nós criamos. E veja que os objetos são diferentes e eu posso comprovar isso perguntando o seguinte: o meu círculo primeiro é o círculo segundo? Ou seja, meu círculo segundo é um outro objeto independente. Quando eu imprimo isso aqui, o que ele me informa? Falso, porque são objetos distintos. Então, esse é o início da parte de orientação a objetos e é fundamental você conhecer a classe. Contudo, uma classe que não faz nada não é tão útil assim. Para que uma classe seja útil, ela vai ter atributos que normalmente em Python se chama atributos de dados e também possui métodos, que podem ser os atributos executáveis que nós já até utilizamos, como por exemplo, método append da lista. E agora a gente vai entender um pouquinho mais a diferença de um método para uma função. Então, um método é uma função, mas que sempre vai receber como primeiro parâmetro um objeto, no qual aquele método pode modificar os seus valores. Por exemplo, vamos construir aqui o método mostra-cor, que inclusive aqui está escrito errado de acordo com o guia de estilos com Python. Tem que ser em snake case e eu vou seguir a boa prática do Python. Como é que eu crio um método? Você vai criar da seguinte maneira. No escopo da classe, ou seja, indentado aqui, eu vou criar o mostra-cor. E aí eu abro parênteses e sempre eu vou receber um primeiro parâmetro que será o objeto em questão. Eu vou inclusive fazer o seguinte, eu vou colocar aqui inicialmente um return ID do self. Pode ser qualquer nome aqui, mas a convenção do Python é muito forte para que este atributo sempre se chame self, que é uma referência ao objeto que está executando este método neste momento. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou agora imprimir primeiro o ID do círculo primeiro. O que é o ID? É um número que identifica unicamente um objeto durante a execução de um programa Python. Por que eu estou imprimindo o ID do círculo aqui? Porque eu quero fazer o seguinte, eu quero agora também executar o método mostra-cor. Então, quando eu defino o método, eu tenho que declarar o primeiro parâmetro como sendo self, que é o objeto que está executando esse método. Como que a gente executa o método? Da seguinte forma, você vai chamar o objeto ponto mostra-cor. E aí você executa. Quando você executa dessa forma, perceba que, apesar do método declarar um primeiro parâmetro, eu não estou passando o parâmetro aqui. Ele está sendo passado de uma forma implícita. Ele vai passar como este primeiro parâmetro implícito justamente o meu círculo primeiro. Por que eu vou comprovar isso? Eu vou executar aqui e veja que o ID que foi impresso aqui como resultado desse print é exatamente o ID desse mostra-cor aqui. Por quê? Porque o círculo primeiro foi passado como parâmetro na execução deste método mostra-cor aqui. E sabendo disso, é possível explicar aqui, se eu colocar um atributo e tentar executar, olha a mensagem que vem. O mostra-cor leva um argumento posicional, mas recebeu 2.
Como assim? Mas eu só passei um, Renzo. Por quê? Porque o objeto círculo primeiro está sendo passado implicitamente com o primeiro. Então, se você entende esses conceitos, você entende a mensagem de erro do Python e eu vou consertar aqui o nosso código. Eu vou replicar o mesmo código só para você ver que é efetivo o que eu falei. Aqui, então, na segunda linha, eu vou colocar o meu círculo segundo e vou executar aqui o método no meu círculo segundo. Vamos executar aqui o nosso código e veja, olha, o mesmo ID aqui, comprovando então que sempre que eu executo um método através de um objeto, este objeto me é passado como primeiro parâmetro do método. Renzo, mas tá bom, eu entendi que tem método, mas para que serve aí essa turma toda? Essa turma toda serve porque normalmente em uma classe você vai criar os atributos de dados. O que são os atributos de dados? São valores que serão armazenados no formato daquele objeto que normalmente é definido na classe. Então, valores que fazem sentido no contexto de um objeto e eles ficam agrupados. E ao conjunto dos valores desse objeto se dá o nome no paradigma de orientação a objetos de estado. Ou seja, toda vez que você diz alterar o estado de um objeto é porque você está alterando um valor ou mais valores dos atributos de dados de um objeto. Vamos trabalhar com isso aqui agora, por quê? Porque o nosso problema pede que nós criemos aqui os atributos cor, circunferência e material. Então, como que eu crio atributos de dados em Python? Para criar atributos de dados, você precisa saber criar um método. Por quê? Porque existe um método especial que se chama dunder init. O que é o dunder? Em Python existem vários métodos que possuem um underline, underline no início e um underline, underline no final. Seria muito chato eu ficar aqui falando underline, underline init, underline, underline. Por isso criou-se a determinação dunder, que vem da expressão double under, ou seja, duas vezes o underline. Então quando eu falo dunder init, eu quero dizer isso aqui. Se eu falasse dunder Renzo, seria dunder, underline, underline, Renzo, underline, underline. Então, essa é a expressão dunder. Como é um método, eu sempre tenho que receber um objeto como primeiro parâmetro. E este método dunder init, ele tem um significado especial. Ele serve para criar os atributos de dados dos objetos. Como? Vamos criar lá os atributos. Para isso, você vai fazer uso do self, que é o próprio objeto. E aí nós vamos criar lá. Ele pediu um cor, vamos colocar aqui inicialmente uma cor azul. Ele pediu para colocar uma circunferência. Vamos colocar aqui, inicialmente, um valor numérico de 4. E ele pediu para colocar um material, que inicialmente eu vou colocar aqui papel. Uma vez que eu tenha criado aqui os meus parâmetros, eu consigo acessá-los. Como? Eu vou te mostrar aqui agora. Por exemplo, print, círculo, primeiro, ponto, cor, e eu posso, então, desta forma, acessar qualquer atributo do meu objeto. Você pode ler de trás para frente, ou seja, é a cor do objeto círculo primeiro. E aqui eu vou colocar a cor do objeto círculo segundo. Colocando aqui o ponto cor. Eu poderia acessar todos eles, inclusive o circunferência. Ao executar este código, veja aqui o que vai acontecer. Um erro porque eu coloquei ponto .com, estou querendo acessar um site aqui, na realidade é ponto .cor. Então, executando, olha lá, azul, azul. Mas você consegue também alterar os valores dos atributos de dados. Então, por exemplo, eu vou colocar como valor da cor do círculo segundo um amarelo. Então veja que quando eu coloco este atributo com uma cor diferente, ele me imprime aqui agora a cor amarela quando eu pergunto pela cor do círculo segundo. E assim como eu fiz este acesso desta maneira, obviamente que se eu alterar, deixa eu colocar essa mudança de cor aqui em cima, e aí se eu alterar este método aqui para, por exemplo, acessar a cor do objeto corrente, então self.cor, que seria o mostra a cor. Executo aqui o método e veja lá, o segundo objeto tem
a cor amarela a partir de agora. Vamos observar aqui o nosso problema e para terminarmos, falta apenas criar um troca-cor. O troca-cor é bacana porque ele tem uma função oposta do mostra-cor. O mostra-cor me retorna qual é a cor do objeto. Mas o método troca-cor, ele vai ser diferente. Ele vai receber o primeiro parâmetro e vai receber também uma cor que eu vou receber aqui para alterar qual é o atributo cor do objeto. Então veja, este cor aqui é a cor que me foi passada como parâmetro. Já isto daqui é a cor que está presente no objeto self aqui. Ou seja, dessa maneira eu poderia executar aqui o meu método para ser um mostra cor e eu passo como parâmetro o segundo, apesar de parecer que é o primeiro, mas é o segundo pelo que já vimos, para alterar a cor do círculo segundo. Opa, não é o mostra cor, mas sim o trocar cor. Vamos executar aqui e olha lá o mesmo resultado. Então esta é a base fundamental que você deve conhecer para aprender e se aprofundar na orientação a objetos. Essa classe que é uma estrutura de dados que possui métodos e atributos de dados. Para você treinar aqui o conceito, eu vou te passar como lição de casa o segundo exercício da nossa lista com classes, que é para você construir um quadrado. E no desafio de amanhã, nós vamos fazer aqui o exercício de número 4, criando uma classe pessoa, porque é importante a orientação a objetos no seu dia a dia como programador. Por isso, vamos fazer aqui 2 dias de desafio com 2 lições de casa. E para receber todos os vídeos do Desafio DevPro, incluindo também as correções de todas as lições de casa, faça sua inscrição no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Então, DevPro, te vejo no desafio de amanhã. Grande abraço!